So happiness does not lie. Então a felicidade não está no futuro. In the same way, peace does Da mesma maneira, a paz também não está no futuro. unless one begins with A não ser que se comece com a paz, you cannot come. você não pode chegar através da guerra à paz. We call it a war only when Nós consideramos guerra sempre que há bombas e quando os aviões começam a atirar an army starts, e os exércitos começam a matar uns aos outros. but that's not the beginning. Mas isso não é o começo da guerra. That's only the final manifestation Essa é a manifestação final of the psychological warfare which has, de uma guerra psicológica que já estava acontecendo por um longo tempo. and unless you eliminate the A psychological, não ser que você elimine o ódio psicológico the war, e a divisão, então a guerra não chega a lugar nenhum. and yet all wars have been fought, E, na verdade, todas as guerras foram lutadas em nome da paz. and sometimes in the name of E, God. às vezes, em nome de Deus, desse Deus que está em nós. So one finds that all kinds of Então, nós percebemos que todo tipo de erro acontece quando nós não temos uma compreensão profunda desses fatos. I ask myself Eu me pergunto, that we have read nós about lemos the life acerca da vida do Buda. He saw sorrow, Ele viu o sofrimento, sickness, a and doença suffering of old e age. o envelhecimento. And he wanted to find Então, out ele what quis is the descobrir cause qual of é a sorrow. causa do sofrimento. So he left his home Então, ele deixou sua casa, sua mulher e seu filho and went to the forest to e meditate foi para a floresta meditar. in search of this question, Então, ele estava buscando essa questão, whether there is an ending to sorrow. se há um fim para o sofrimento. So I ask myself, was that right action? Eu me pergunto, isso foi a reta ação? We think so today, Nós achamos isso hoje porque ele teve sucesso. and he came upon, E ele, na verdade, chegou a uma transformação da consciência. became a prophet, and Se tornou um profeta brought new wisdom. e trouxe uma nova sabedoria para o mundo. But when he left, Mas quando ele saiu da sua casa, he did not know whether he will come. ele não sabia se ele ia chegar à verdade ou não. So if he had not, Se ele não tivesse chegado à verdade, would we have considered? será que nós teríamos considerado que foi uma ação incorreta? Because you could say that he is running away from the responsibility, Você poderia dizer que ele fugiu da responsabilidade da sua família? and that if he had married a woman and produced, Se ele se casou e teve um filho, he had no right to leave. ele não tinha direito de abandonar essa responsabilidade. And surely they must have suffered. E certamente a mulher e o filho devem ter sofrido também. How can something that happens in the future justify Como uma the coisa que rightness acontece no or futuro wrongness vai of what justificar I o do certo e today? errado daquilo que eu faço hoje? So does something become right because it's success? Será que uma coisa se torna certa porque ela teve sucesso no futuro? And does something become wrong if it E alguma fails? coisa se torna errado porque ela fracassou no futuro? Surely what will happen in the future is Claro, aquilo que vai acontecer no futuro é desconhecido. so at the time of doing the act, No momento de fazer a ação, how does one define what is, como é que se define o que está certo e o que está errado? if one doesn't rely on the Se nós não estamos relacionados com o código moral de qualquer religião em particular, if one frees one's mind of the condition, se nós nos libertamos dos condicionamentos de qualquer cultura particular looks at it from a e a secular pessoa olha para a situação de um ponto de vista secular e global, they talk about enlightened, se fala de autointeresse iluminado. that means Isso significa, I consider what eu that considero action will o resultado daquela ação to all the people who are affected para by it. todas as pessoas que são afetadas por ela. And I see that some E eu people posso ver que algumas benefit pessoas from vão that, se beneficiar por aquela ação and others may e suffer. outros talvez sofram. Also,
It may produce benefit in the immediate, Também pode but in the produzir long run, it may be vantagens imediatamente, mas a longo prazo ser um prejuízo. So that which is in the best Então, interest aquilo of que é the maximum vantajoso para o number of máximo, people, para o número maior número de pessoas, and from a long-term point of view, e de um ponto de vista de longo prazo, would be considered right. isso seria considerado a reta ação. But how is the mind to do this integration in time? Mas como a mente vai poder fazer essa integração no tempo e no espaço? Unless that mind has great A não ser que essa mente tenha grande sabedoria, he will se ele give great estiver se aproximando de uma maneira egoísta, ele vai avaliar de uma forma intensa qual é o efeito que vai produzir em si mesmo e na sua família, or himself or his ou a own ele mesmo, ou seu próprio país, and ignore what the ignorar quais são as consequências da sua ação para os outros. so it will become unjust, unfair. Então isso se torna injusto. And one cannot call that as right action. Então você não pode considerar essa uma ação correta do ponto de vista global. That's why the religious definition É por isso que a definição espiritual do certo e do errado is that any action which arises diz que toda ação que surge a partir de um estado de amor e compaixão is right action, é a correta ação. irrespective of whether it's successful. Não importando se ela vai ser bem sucedida ou não. And that action E a ação que sai de um estado de egoísmo, um estado egóico, which means self-interest, que é o autointeresse, is wrong action, ela é uma ação errada. irrespective of whether it's, Independentemente se ela vai ter sucesso ou se ela vai fracassar. which means that if we really want Isso significa que se nós realmente queremos agir de maneira reta e correta, it is necessary to free our é necessário consciousness libertar a of the nossa ego process. consciência do processo do ego.